Bem-vindos, então, aqui, né, no nosso estudo, na continuação do nosso estudo do Yoga Sutra de Patanjali, um, um texto, né, um shastra, ou seja, uma literatura sagrada que todo caminhante de yoga precisa ler e reler, estudar e praticar durante todo o nosso percurso. Eu sempre estimulo, assim, ter um Yoga Sutra embaixo do braço, né, porque em diversos momentos do nosso caminhar, cada momento a gente vai aprender alguma coisa. O Yoga Sutra traz uma mensagem, né? E a gente pode aprofundar em cada um dos temas e trazer, lógico, isso para a nossa vida, que sempre a gente tem essa intenção, né? De que toda a vida é yoga. E nós estamos aqui nesse encontro falando sobre, a gente escolheu os niyamas, a gente já falou sobre 4 niyamas, essas, mais uma vez, assim, pontuando que são os niyamas, né? Os niyamas, essa tem um izinho lá, tá faltando um i ali no niyamas, acabei de ver, ó. N, yamas, niyamas, é essa força que a gente tem que exercer sobre nós mesmos, né? Um esforço sobre aquilo que nos compõe, sobre aquilo que nós somos. Então, ontem a gente falou sobre tapas, autossuperação, e hoje nós vamos falar sobre Ishwara Pranidhana. Ishwara Pranidhana. Então, repete aí essa palavra, porque é tão linda de falar, né? Ishwara. Ishwara Pranidhana. Ishwara. É tão lindo. Olha que lindo que é esse som, né? Ishwara. Então, o que que é Ishwara? Ishwara, em palavra bem simples, é Deus, né? Só que a gente só toma cuidado para que essa palavra, Deus, não venha carregado com toda a nossa cultura e educação daquilo que significa Deus, né? Porque Ishvara não é uma personalidade sentado ou habitando em algum lugar. Essa força Ishvara, que é a força, gosto de olhar para a carinha, essa força Ishvara, ela não é uma personalidade. Essa for a força da criação que permeia, sustenta, envolve e está em todo o universo manifestado. Então, olha a imensidão que é, né? A gente não consegue nem trazer assim em palavras que definam o que que é essa força, porque se a gente falar Deus, é isso, né? A gente carrega algumas interpretações lá dentro de nós. Às vezes, para muitas pessoas, Deus é desconfortável, principalmente para nós ocidentais, porque nos remete a dogmas, nos remete à religião. Só que quando a gente está falando de yoga, nós estamos falando anterior, a uma época anterior às religiões. Há uma época que não existe ainda divisões e nem dogmas para essa grande força que é Deus, né? Então, nós estamos falando anterior a ela. Mas, então, vale a gente olhar que, por exemplo, tudo onde você estiver aí agora, se você olhar para frente, olhar para o lado, olhar para trás, olhar para cima, para qualquer lugar e para dentro de você, você vai encontrar Ishvara. Você vai encontrar essa energia maior que sustenta, permeia, envolve e transborda, né, em toda a vida humana, em toda manifestação, humana não, em toda manifestação da natureza como um todo. Então, a gente sabendo o que é Ishvara, agora nós vamos entrar, então, nessa definição do que é Ishvara Pranidhana. Então, Ishvara, a gente já entendeu que é essa fonte maior, essa força divina, toda essa grandeza. Então, e pranidhana, a palavra pranidhana, isso significa entrega. Então, entrega a essa força maior, entrega a Ishvara. O que é entregue a Ishvara? São as nossas ações, os nossos pensamentos e todo o nosso percurso. Mas olha o que o Sutra diz. O Sutra está no capítulo 2, é o 2.45. Da entrega a Ishvara, da entrega a essa força maior, a conquista de total absorção. O que é total absorção?
É todos os nossos instrumentos, quando eu falo instrumento, eu estou falando do nosso corpo, estou falando da nossa mente, estou falando das camadas que nos compõem, em total envolvimento e integração com essa força divina. Isso no yoga se chama samadhi. Então, nesse segundo que eu peguei uma outra tradução desse sutra, o que é Ishvara Pranidhana? A conquista de samadhi pela autoentrega a Deus, pela autoentrega a essa fonte. E aí, quando a gente pensa, então, vamos pensar nessa relação, né? Para eu viver essa experiência, esse samadhi, que existem graus, que existem graus, né? Esse samadhi, essa comunhão com Deus, é muito importante hoje no nosso caminho a gente reconhecer que esse samadhi existem graus, degraus, volumes, porque muitas vezes, na realidade, a gente já está tendo a experiência de Deus, né? Mesmo quando a gente não faz nada, a gente está vivendo da forma que a gente está vivendo, a gente está tendo a experiência de Deus. Porém, quando a consciência reconhece essa força em alguma coisa, em algum lugar que nos compõe, isso se chama comunhão, né? Comunhão com o divino. Isso se chama samadhi. Então, nós temos esse olhar atento, né, na prática do yoga, e principalmente agora, nessa época que a gente está vivendo, esse yoga necessário, desse yoga contemporâneo, de reconhecer muitas vezes os pequenos samadhis que nós temos, os pequenos, as pequenas comunhões que muitas vezes a gente fica idealizando, que a gente quer um samadhi completo, quer sentir a energia da Kundalini subindo pela nossa coluna vertebral, e aí a gente idealiza, tem fogo, tem calor, tem luz, aí a energia chega no topo da minha cabeça, se funde com a força maior de Shiva, e existe a fusão de Shiva e Shakti, e eu estou em comunhão maior, né, com essa força. Então é mais ou menos assim, né, que acontece, né, e a gente sonha com isso, assim. Porém, no nosso passo a passo, nesse caminho, os detalhes compõem o todo, não é? Os detalhes compõem o todo. E é nos detalhes que a gente também tem a experiência de Deus, tem a experiência do divino. Então, eu invoco agora, desde já, né, trazendo essa relação do yoga para a nossa vida, para o yoga para que a gente esteja cada vez mais consciente de tudo que a gente está vivendo. Eu quero que você aí recorde nas suas histórias de vida um momento em que você teve uma sensação que você não consegue explicar, que pode vir assim, a gente pode falar com alguns atributos, por exemplo, a gente pode dizer, nossa, eu senti uma alegria tão ampla, ou eu senti uma alegria profunda, uma alegria sem motivo. Nossa, eu senti assim uma união, uma integração, eu senti que eu fazia parte do todo. Ou, nossa, um amor transbordou dentro de mim. Ou algo que não é palpável, não tem muito significado, mas tem um momento de êxtase, um momento de algo maior que nos toca, que transborda em nós, né? Então, por exemplo, por isso que eu te falei, dá uma olhadinha na sua vida, recorda um pouquinho. Às vezes você um dia viu uma flor e aquela flor, ou você encontrou com alguém, ou você fez uma vivência, você teve uma prática, você leu um texto, você fez uma meditação. E não importa o tempo, porque as experiências espirituais, elas são além do tempo. Então, você pode ter tido um, puf, um relâmpago, assim, um flash de uma lucidez tremenda, de um espaço maior. E, de repente, você se funde nessa percepção. Nossa, o que é isso, né? O que é isso? Isso é uma sensação, é uma comunhão com essa força divina. Então,
olha para isso e isso requer, assim, um olhar atento, porque nós estamos tendo a oportunidade de ter pequenos despertares, que a gente pode chamar, né? Pequenos estados de samadhi, presenças de sensações de um lugar maior, de uma coisa mais ampla, né? Porque essa comunhão com o divino, essa comunhão com Deus, ela não pode ser apertada, ela não é imposta. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, não, agora eu vou fazer 10 horas de prática hoje, vou meditar 5 horas, né? Ela, ela sim precisa de tapas, de perseverança, mas o principal lugar para se viver isso é a abertura, é a abertura. É a gente poder estar caminhando pelo mundo, estar vivendo a nossa vida com um lugar interno amplo, com nossos sentidos mais abertos, com a nossa pele mais sensível ao toque, ao vento, ao outro, para que essa percepção, para que a consciência possa, então, se estabelecer nesse lugar e a gente ter essas experiências. Então, a abertura no nosso dia a dia, ela é essencial, né? E o que é que nos impede de abrir? Vamos pensar um pouquinho, né? Só pegando esse primeiro ponto. O primeiro aspecto que nos impede de abrir são os nossos apegos. Os nossos apegos às nossas ideias, apegos às nossas experiências passadas, apegos às nossas memórias, aos nossos ideais, aos nossos sonhos, aos nossos dogmas. Eu até acabei de fiz uma fotinho lá no Instagram falando uma frase de Hermógenes, né? Que muitas vezes tem pessoas que correm tanto atrás da liberdade que se tornam escravas, né? Então, a gente reconhecer esse lugar interno que, por que será que eu não tenho experiência? Vamos trazer para uma forma, um lugar bem simples agora, que me ocorreu aqui, né? Uma flor linda, assim, uma flor maravilhosa, né? Inclusive, eu acabei de trazer mais uma memória muito linda, que para mim foi muito significativa no meu caminhar. Eu morava na Ilha Bela na época, dava aula de manhã de meditação e eu sempre acordando mais cedo para meditar. E na minha varanda eu tinha um vaso cheio de flores, assim, que é uma flor verde, em que a florzinha ela fica fechada, assim, e depois ela, puf, abre, é uma flor roxa, que tem muito na Ilha Bela, né? E esse dia eu acordei mais cedo para meditar e sentei ali e fiquei observando, observando a flor, e de repente eu falei, não. Aí, à medida que eu desenvolvia a minha atenção na flor, o meu foco, a minha integração com a flor, eu percebi que ela estava mexendo. Daí eu falei, nossa, será o vento, isso e tal, questionando, mas eu fiquei focada. Até a hora que eu vi as pétalas se abrirem. Eu vi na hora que eu vi uma pétala se abrir, aquilo já tocou meu coração, assim, né? Eu vi a outra se abrir, aí eu já estava em prantos. Na terceira que eu vi ela se abrir, eu entrei em total comunhão com a beleza da natureza se expressando. E ela estava ali há tantos anos, na minha varanda do meu quarto, nascendo, colocando, e eu sempre admirando ela, mas eu nunca tinha realmente parado, parado para simplesmente observar o que aquela manifestação estava vivendo naquele momento. Então, olha só, por que que eu tive essa experiência maravilhosa dessa percepção e união e muitos insights com isso, né? Porque quando a gente tem um momento desse,
muitas coisas se organizam na nossa mente, muitas coisas se estruturam. Por que que eu tive esse momento? Porque eu parei, olhei e fiquei com o meu foco direcionado em silêncio para aquele lugar. Porque muitas vezes a minha mente falava: ah, volta para meditação, fecha os olhos. Não, não, vou ficar aqui olhando. Nossa, mas será que ela vai abrir? Será que ela vai demorar? Não, tá bom, já, várias coisas. Mas ali permaneci, ali permaneci. Então, aqui a gente traz a representação do Niyama de ontem, tapas, né? A autossuperação, de permanecer, e a gente traz essa relação com o Ishvara Pranidhana, de observar que a vida está acontecendo à nossa volta, que as coisas estão manifestando, que as pessoas estão compondo uma estrutura social. E se eu quero viver Deus, é aqui, no próprio campo de Deus. Essa força que em mim habita é fonte desse algo maior. Então, se por alguns instantes eu começo a conectar, a abrir espaço dentro de mim, sentir esse lugar mais amplo, mais aberto, mais calmo, mais consciente, naturalmente, esse lugar aberto envolve e engloba a minha vida. E aí eu posso viver cada vez mais cada uma das experiências que compõem o tecido, né, da nossa história, cada um com a sua história, que compõe esse tecido a partir de um lugar que sabe que existe uma força maior, que sabe. E aí, se eu sei, se a gente sabe, a partir de uma experiência, não a partir de uma mente que compreende ou uma mente que idealiza, percebem a diferença? A experiência, que muitas vezes não tem conhecimento, não tem estudo, não tem nada, que está disponível para todo mundo. Mas a gente tem a força do conhecimento que nos ajuda a reconhecer, a abrir cada vez mais e a criar, e a buscar, e a vivenciar situações no nosso dia a dia que nos recordam da existência dessa fonte, que nos recorda dessa existência, desse algo maior, desse lugar que é muito mais amplo e que a gente não consegue definir. A gente não consegue definir. Então, eu gosto muito de trazer assim: se você tem uma definição para Deus, imagina que ele é muito maior que isso, porque existe algo que é indefinível para o nosso campo mental atual. A gente está nesse processo ainda também de evolução. Então, quanto mais a gente abre o campo da mente e a gente abre o campo da percepção, dos sentidos. E é isso que Ishvara Pranidhana propõe, essa abertura. Então, eu trouxe a primeira palavrinha que eu espero que você escreva aí, né, certinho assim, de qual é o passo inicial para essa prática de Ishvara Pranidhana. Então, o primeiro é a abertura e o segundo é o desapego. Desapego. Porque como, mais uma vez eu vou ilustrar, como que eu vou experienciar uma vivência que é minha, que é só minha, do jeito que eu tenho que experienciar, cada um de nós, cada um de vocês, que tem um aspecto, que tem uma identificação, que tem um eu formado, né? Eu aqui, Lili Lakshmi, professora de yoga, eu aqui, Lili Lakshmi, tenho para mim uma certa experiência divina. Cada um tem a sua. E quando você tiver, sabe, se apropria dela a ponto de não duvidar. Porque muitas vezes, né, os alunos trazem, principalmente aí no começo desse caminhar, para a gente poder ancorar, muitas vezes os alunos trazem para mim,
Nossa, Vivi, eu vivi tal coisa. É isso mesmo? É assim mesmo? Será que é isso? Será que é isso? Né? E eu gosto de trazer essa, essa apropriação da sua experiência. A experiência é sua. Se você a teve, ela traz significados para você. Então, não deixa ninguém colocar em dúvida algo que para você, de repente, fez tanto sentido. Mas o que acaba é, sendo maior? Porque a gente volta para os nossos padrões, a gente volta para o nosso dia a dia, a gente volta para os nossos velhos hábitos. E essa experiência, ela vem como um raio, né? Uma flecha, traz os ensinamentos, traz a percepção dessa força maior e a gente volta para o nosso dia a dia. E aí é o desafio. Esse é o aprendizado. É trazer aquilo que foi vivido nessa comunhão, nesse sussurrar, às vezes, de uma palavrinha no nosso ouvido, de algo maior, né? Nessa direção, nessa guiança desse algo maior, é trazer para o nosso dia a dia, é trazer para a nossa vida, é sustentar. E quanto mais a gente sustenta, mais amplitude, mais a gente desenvolve a conexão com esse canal, com esse elo que nos mantém o eu individual com o eu, ou melhor, mais do que o eu superior, né? Porque agora a gente não está falando de alma, a gente está falando de Ishvara. Ishvara é o todo. Então, assim, agora, esse eu individual com a força e com a união com o todo, né? Então, é importante, nesse passo a passo, identificar esses aspectos, né, do desapego. E agora, onde é que o desapego acontece, pessoal? Escreve aí essa frase, essa pergunta para você usá-la como prática. Onde é que o desapego acontece? Só num lugar. Só em um lugar, já vou te dar a resposta. No seu ego, no nosso ego. No nosso ego. Quem é apegado às coisas, aos ideais, aos sonhos, às memórias, ao inconsciente, é o nosso ego. Então, a experiência de Ishvara vai passar pela desconstrução e o desapego da nossa egoidade, do nosso ego, da nossa estrutura. Então, vai ter muita coisa que na nossa prática de autoestudo, na nossa prática de desenvolvimento, a gente vai nos reconhecer super apegado aos amigos, à casa, ao papel, à profissão, ao estudo, à própria experiência espiritual, às coisas que a gente já viveu, as coisas que a gente está construindo agora, tudo na teia do apego, na teia do apego. Então, Ishvara Pranidhana pede para que essa experiência divina possa dissolver os nós do ego que nos prende a determinadas coisas que compõem a nossa vida. Então, tudo bem até agora? Está respirando fundo? Lembrando disso sempre, né? Esse respirar fundo que vai nos dando esse lugar de tô absorvendo. A respiração, ela já abre espaço, porque você está exalando, já está abrindo espaço, e quando a gente está inspirando, a gente já está absorvendo. Então, por isso que eu continuo falando, respira fundo, respira fundo, respira fundo. Então, aqui só para ver se a gente falou sobre esses lugares do Ishvara Pranidhana, né? Então, entregar, né? Então, entregar significa, né? O que que é a entrega? Já que está pranidana significa entrega, o que é a entrega? É o desapegar, e aí tem esse outro ponto fundamental na nossa caminhada, que é aceitar. A aceitação. A entrega
a Ishvara, ela também carrega em nós alguns aspectos. No momento em que eu entrego, no momento em que eu entrego, eu desapego e eu confio. E eu confio, não é aquela confiança que é assim, baseada na egoidade. Não é aquela confiança. Eu confio que vai dar certo. E o dar certo é, por exemplo, eu passar, eu ser chamado para algum teste, acontecer alguma coisa que eu queira muito. Então, eu confio. Não, essa não é a confiança de Ishvara Pranidhana. A confiança de Ishvara Pranidhana é aquela confiança que fala: eu faço, eu desapego, entrego, confio que o que tiver que ser, vai ser. Que o resultado que for é o que eu preciso. Então, se eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma viagem, quero fazer um curso, quero fazer alguma coisa, e eu já me esforcei um monte, tentei aqui, tentei ali, tal, não sei o quê, e de repente eu apostei alguma coisa que vai, eu quero, quero aquilo, estou fazendo, e de repente, no último momento, não dá certo a viagem. E a gente sofre, sofre. Tudo bem, vai passar por um períodozinho de sofrimento, mas aí a gente desapega do sofrimento para confiar de que aquilo era necessário para nós. Por quê, né? Porque tem alguma coisa importante nessa experiência da vida que acontece nesse exato momento, que não é como gostaríamos que fosse, que tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. Então, quando a gente está com essa lente, né, dos niyamas e trazendo essa prática para si, conquistar esse lugar, vivenciar esse lugar da entrega total, também é um processo, também é um passo a passo. E bem difícil para nós aqui do Ocidente, né? Porque o Oriente, ele já tem esse alicerce da entrega e da confiança e da fé desde a hora que ele está nascendo. Nós não temos, nós temos o alicerce da desconfiança, né? Na nossa cultura, a gente desconfia de tudo. As pessoas desconfiam de todo mundo, né? Então, como é bom a gente carregar dentro da gente um princípio da confiança. Porque, a princípio, a gente confia em todo mundo, porque se somos iguais, se temos essa força maior junto, então a gente confia em todo mundo. Agora, se vai acontecer alguma coisa e eu vou quebrar minha confiança com aquela pessoa, é aprendizado. Então, eu aceito, aceito. Então, quando a gente abre também dentro no nosso passo a passo esse lugar de aceitação, nós vamos quebrando na nossa vida as resistências e vamos adentrando um lugar em que a gente solta uma coisa, solta outra coisa, solta outra coisa. E quando a gente está soltando, esse corpo nessa vida fica mais leve, fica mais gostoso, fica mais fácil, né? Então, a experiência dessa força maior, nós podemos identificar quais são os atributos. Como que você sabe, né, que você está vivendo isso? Ou que você tem uma experiência? Observando sentimentos, observando o que está nascendo. E se estiver nascendo, você está tendo uma experiência, achando que é a experiência divina, só que daí acontece alguma coisa ali e você vê o ser diferente de você. Ou você não consegue ver, por exemplo, uma pessoa passa fome ali do seu lado, está com dificuldade, você não consegue ver. Isso não é a experiência de Ishvara Pranidhana, porque aquilo que nos separa não é a experiência de algo maior. A experiência vem através de um sentimento de unidade e de não de separatividade. Vem da unidade. Eu realmente vivencio, eu cuido do meu lixo
Porque eu sei que o quintal, que o fato de eu jogar, mandar para o lixo, eu estou jogando no quintal da minha casa. O planeta é a nossa casa. Essa é uma percepção da unidade. Eu não jogo a minha comida fora porque eu sei que tem gente passando fome. Não, não gasto em excesso porque eu sei que tem gente passando fome. Isso é a experiência da unidade. E, naturalmente, a experiência da unidade traz a tão sonhada e trabalhada e colocada em todas as práticas, nada yoga, yoga integral, yoga no modo geral, né? Todos os yogas no modo geral, que é a expansão da consciência. A expansão da consciência. A expansão da consciência tem a ver, eu falei isso ontem, vou falar de novo agora, né? Com a ampliação dos nossos sentidos, da capacidade de absorver e ser e estar no mundo, a partir dos nossos sentidos, que são as nossas janelas da nossa alma, né? Essa relação do mundo externo com o mundo interno. Então, continuando aqui. Então, falamos, né, sobre isso, e aí eu lembrei agora que tem aquele mantra tão, né, não é é um mantra também, mas é um sankalpa muito poderoso que Hermógenes, né, deixou aí para nós. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Essas quatro palavrinhas, essas quatro palavrinhas, opa, essas quatro palavrinhas é tudo que a gente acabou de falar, né? Olha, eu entrego para Ishvara, confio na força desse algo maior. Eu entrego, confio, aceito, ou seja, não tenho apego nenhum, estou totalmente desapegado, e o que for para vir, venha, e agradeço. Olha que coisa mais linda. Então, isso pode ser um sankalpa maravilhoso para a nossa prática de abertura para a experiência de Ishvara. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Mas não só falar da boca para fora, mas poder vivenciar essas quatro palavras de poder que nos remete a um sentimento muito maior, a um sentimento que já é a experiência da unidade. Percebe essa experiência? Na hora que ela acontece, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Se essas quatro palavras têm significado realmente no meu corpo, na minha mente, no meu inconsciente, eu já estou tendo um samadhi. Eu já estou tendo uma comunhão. Vamos fazer um pouquinho? Eu estou aqui falando. Vamos fazer um pouquinho? Se organiza no seu corpo, fecha seus olhos, respira fundo, e eu vou repetir aqui, né? E você repete para você, mas no seu ritmo. Na verdade, eu vou repetir, eu vou falar e você experiencia um pouquinho isso aí em você. Você repete mentalmente para você. Eu entrego, eu entrego, eu entrego. Eu confio, eu confio, eu confio. Eu aceito, eu aceito, eu aceito e agradeço. Agradeço, agradeço. Respira grande e mais uma vez, uma frase de uma só vez.
Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Harion, né? Observa dentro de você. E o que que vem junto com isso? Abertura e uma aspiração, uma vontade dessa experiência. Maravilhoso. Então, aqui, só para a gente seguir na linha de raciocínio, né? Essa proposta, assim, de trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Algumas colocações que eu já fiz, mas só dando um ênfase, né? Assim, dessa importância dessa experiência que só se faz no momento em que o nosso ego sai um pouquinho da frente do campo de batalha, né? Então, a gente pode pensar, trazendo um pouquinho da Bhagavad Gita, né, como ilustração, que o nosso campo de batalha é a nossa vida, é onde a gente está tendo a nossa experiência humana e espiritual. Então, quem faz tudo, quem cria tudo, quem caminha, quem age, quem resolve, quem decide, é o nosso ego. O nosso ego, a gente já sabe, todos sabem, ele é composto pela história de cada um, desde a hora que a gente nasceu, desde a hora que a gente estava em formação até aqui. Todas as coisas que foram trazidas estão compondo a nossa estrutura. E aí, quando a gente chega nesse lugar de aspiração, de experiência, de querer perceber que a vida não é só esse jogo apertado, estreito e preocupante, esse jogo de batalha, né? Essa guerra constante, essa luta, e a gente vai buscar um novo lugar, um lugar interno que nos posicione diante da experiência da vida de uma outra forma, e a gente vai buscar isso. Quando a gente caminha para esse lugar, é necessário que o ego, que está acostumado a decidir tudo, a resolver tudo, a fazer tudo, a questionar tudo, a julgar, a investigar, a aceitar ou não aceitar e a diversas coisas, ele precisa abaixar um pouquinho a cabeça, literalmente. Ele precisa se humildar, né? Ele precisa se aquietar, ele precisa silenciar, porque a experiência dessa força maior, ela só é possível se o véu da ignorância, que a gente pode chamar que é a nossa egoidade, aquilo que compõe o nosso ego, se esse véu for aberto, se esse véu sair. Então, não quer dizer que a gente tem que matar o ego, porque isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. O que acontece é que o nosso ego sai da frente do condutor da guiança da nossa vida e ele dá um passinho para trás e recebe ordens e recebe direcionamento dessa força maior. Isso é divinizar a vida humana. No momento em que nós nos humildamos para servir e experienciar a vida a partir de um lugar de aceitação, de entrega, de confiança e sermos guiados por essa força, por essa fonte maior. E mais uma coisa, porque o ego tem que se humildar e ficar quietinho. Isso faz parte do treino do yoga, do treino da meditação, do passo a passo que nós vamos trilhando. Reconhecer o que é o ego, reconhecer a força do ego e saber como lidar com o ego, saber como lidar com esse instrumento, faz parte do nosso caminhar, né? E da nossa vida toda, porque até a hora que a gente, enquanto nós estivermos aqui, orai e vigiai, porque o ego tem muitas facetas, ele é muito artimanhoso e tem muitas formas de interferir no nosso caminho espiritual, né? Então, muitas vezes, ele é um obstáculo, mas ele também é um impulsionador, porque é ele também que nos traz até aqui. É ele que nos trouxe até aqui também.
Então, existem essas duas forças, a gente reconhece isso. Então, no campo de batalha, o ego recebe instruções desse algo divino. E por que que ele tem que aprender a receber instruções? Porque se vivermos o nosso dia a dia, e é assim que a gente vive, né? Com o nosso ego de frente, assumindo tudo, vivendo tudo, incorporando tudo, agindo, resolvendo tudo, ele a gente não consegue ouvir a guiança. E quando a gente consegue ouvir essa condução interna maior, essa maestria, muitas vezes não é exatamente aquilo que o ego gostaria que fosse. Muitas vezes. Poxa, a gente está indo por um caminho, tem uma solução, e aí acontece alguma coisa na vida em que você tem que mudar do caminho rapidamente, tem que fazer outra história, e o ego está lá, não, mas eu não queria sair disso, isso aqui eu já sei fazer, é tão importante para mim, tanto trabalho, tantos anos dedicados, eu não quero, não quero, não quero largar isso. E aí, Ishvara está ali para você. Mas, nossa, tem tantas outras coisas para você viver, tem tantos outros lugares para você conhecer, tem outras formas de você viver. Então, é preciso liberar o apego para ouvir essa guiança e continuar liberando o apego. Continuar. É um processo até a realização. Aí que entra etapas, novamente, a autossuperação. Até que haja a transformação total. Até que haja a absorção nessa força do divino nas nossas mãos, na nossa fala, no nosso olhar, no nosso gesto, na nossa vida. Então, essa egoidade, ela é fundamental no caminho do yoga, no passo a passo, para que a gente possa estar orando e vigiando e entendendo o que é o ego na nossa vida. E quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a se desprender dele, né? Maravilhoso. Muitas vezes é o lugar doloroso, né? Não sei se vocês lembram, ontem a gente teve alguns depoimentos, e muitas vezes as pessoas trazem, e é importante a gente saber isso. Tá tudo bem, faz parte do caminho espiritual ter lugares que não são fáceis. Ter lugares que a gente é totalmente apegado, mas ai, será que não dá um jeitinho? E se eu fizer de tal jeito? E se eu tentar de outra forma? E se eu falar tal coisa? E se agora eu mudar essa cama de lugar? Né? E a gente vai fazer, driblando diversas situações, para que nós não tenhamos a ação necessária para fazer aquilo que a gente está sabendo e recebendo como informação que é o melhor para ser feito para nós. Aí vem Shiva, também adoro falar isso, né, para meus alunos, os alunos adoram, já leva isso para a vida, né? Daí vem Shiva, aquela força, não aquele Deus, não, não, mas aquela força energética que significa ressignificação, transformação. Aí vem Shiva e dá um pezinho na sua bunda, dá um chute na sua bunda. Você perde o emprego, acaba o relacionamento, é, acontece alguma coisa, né? E aí vem essa força empurrando você para sair desse lugar e ressignificar e olhar isso com mais atenção. Então, muitas vezes, isso acontece na nossa vida. Agora, se a gente está desenvolvendo autoestudo, a gente não precisa, muitas vezes, esperar esse chutinho, esse pontapé dessa força que diz, vai, continua, aprende, evolui. Então, nesse momento, tem um sofrimento. Agora, quanto mais rápido a gente desapegar, e esse é o lugar do yoga, esse é o lugar de prática interna constante, de liberdade, de transformação, quanto mais rápido a gente desapegar, mais rápido, mais curto o sofrimento e maior e a gente entra mais rápido no processo da transformação, no processo da ressignificação. E esse processo, que é um caminho, muitas vezes ele é dolorido mesmo.
Mas entende por quê? Compreende por que que ele é dolorido? Não que precise ser, né? A gente está vivendo uma nova era agora, uma era quântica, ou seja, o conhecimento colapsa. Aquilo que de repente a gente demorava 10 anos para ter uma experiência no yoga, hoje a gente tem em 1 hora, né? Então, assim, hoje está muito rápido, o conhecimento está muito disponível, a consciência está muito disponível. Do mesmo jeito que está tudo muito difícil, em que a obscuridade, essa era está complexa, está enrolada, está difícil, tá, as mentiras, né, estão assim muito poderosas nessa nova era que a gente está entrando, está muito forte, do mesmo jeito que isso tudo está disponível, a consciência e a força de Purusha também está. Então depende de um monte de coisa, né? Depende das nossas histórias vividas, depende do nosso envolvimento, das vidas passadas, depende do quanto a gente está aí nesse caminho com a verdade, e diversas coisas que compõem o cenário da nossa experiência espiritual. Então, olhar para isso com atenção. E eu trago uma frase muito simples também, do mesmo jeito essa que eu trouxe do Hermógenes. Vamos observar isso como um sankalpa de prática, uma frase poderosíssima e que também observa isso, se isso é real quando você fala, seja feita a sua vontade. Também tentando desvincular um pouco, né, da igreja e da transformação que essa frase teve, mas olhando para essa frase e assim, seja feita a sua vontade, né? Eu faço a minha ação, eu estou aqui nessa vida, eu tenho a atitude, porque não é inação, é ação. Karma Yoga, Karma Yoga, a ação desinteressada. Eu faço sem esperar o resultado. Eu faço porque eu estou servindo. Isso é Ishvara Pranidhana. Isso é Karma Yoga. E aí, olha essa afirmativa. Como é isso para você? Seja feita a sua vontade. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Seja feita a sua vontade. Olha como é forte, né? Isso. Como, como uma frasezinha tão poderosa e mexe em lugares tão profundos que seja feita a sua vontade. Ah, mas deixa eu ficar mais um pouquinho nesse trabalho, deixa eu ficar mais um pouco nesse relacionamento. Seja feita a sua vontade. Ah, não, mas eu preciso muito, né, ir para a Índia. Se eu não for, não vou atingir a iluminação. Preciso muito. Seja feita a sua vontade. Nossa, aqui eu sei, tenho só grupos de formação lotados, cheios, todos os grupos cheios. Então, é uma frase que nos remete a lugares muito profundos, muito, muito profundos. E é uma prática também, né? Então, tudo bem, mais uma vez trazendo aqui para olhar assim, né? Rosto com rosto, são as coisas importantes que não podem ser passadas, assim, né? Mais uma vez, né? Lembrando, é um processo, é um contínuo caminhar. Então, se hoje eu falo, seja feita a sua vontade, e eu percebo que dentro de mim tem um monte de coisinhas sendo ditas, sabe? Lá, não, mas poxa, deixa eu ficar em tal lugar, ou não, mas faz isso acontecer, ou qualquer condição, seja feita a sua vontade, mas a minha condição, o que eu queria era tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Se a gente percebe isso, tudo bem, porque o importante é agora perceber aquilo que antes não era percebível. Então, se eu percebo, eu falo: ah, olha o meu ego, olha o meu aspecto, olha o meu inconsciente, olha os meus aspectos mentais surgindo aí, olha aí, estou aqui, né? Então, aí não pode entrar em desespero. Ai, mas a Lili falou que eu não podia ter isso na minha cabeça, e eu tenho, eu não consigo mesmo. Yoga não é para mim. Yoga não é para mim, né? Eu não consigo tirar isso da minha cabeça, não consigo eliminar.
essa força do ego. Já conseguiu. O fato de ter visto já é um passo já da transformação. É o passo inicial da transformação. Perceber que isso existe. Qual que é o próximo passo? Não se identificar com ela. Desapego. Não se identifique com ela. Então, faz parte do caminhar e do processo, seja feita a sua vontade. Tô te vendo, mas mesmo assim, seja feita a sua vontade. E vai cuidando desse lugar interno que eu aceito, confio, entrego e avanço, e continuo, né? Por mais difícil que algumas vezes possa estar. Lembre-se, a lei do universo material, a lei do universo materializado. Todo mundo já sabe, mas eu gosto muito de frisar também, olho no olho aqui, ó. Lei do universo, tudo passa. Tudo passa. E do mesmo jeito, eu posso entender isso mentalmente, mas eu aceitar isso no meu corpo. E basta olhar para o corpo, né, gente? Basta olhar para o corpo, basta olhar para o espelho, tudo passa. Olha só, eu era um bebê ontem, eu tinha 12 anos. Hoje eu estou com 52, estou na menopausa. Olha aqui tudo acontecendo. Vai passar também esse momento. Esse momento também vai passar. Então, no caminho, as dificuldades são flechas que nos direcionam à ação e nos oferece a oportunidade dessa conexão com algo mais amplo do que o meu ego ou do que os meus instrumentos da vida. Esse é o resumo, né? Já acabei. Não, tem mais um pouquinho aqui. Não posso perder aqui essa linha aqui de raciocínio. Então, só para também amarrar, né? Isso tudo que a gente falou tem dois aspectos assim que é muito forte, né? O Karma Yoga e o Bhakti Yoga. O Karma Yoga, como eu disse, a ação desinteressada. Aquilo que eu faço porque eu faço em prol de algo maior. E a outra, como foi mesmo a outra colocação? Perdi aqui, gente. Só ai, perdi, não, não é aqui. Aqui. E o Bhakti, isso, e o Bhakti, que é a devoção. Que eu amo Bhakti Yoga, viver Bhakti Yoga é a experiência. Olha que coisa mais linda, simples, né? Que às vezes as pessoas a gente fala, ai, nossa, eu tenho muita dificuldade com Bhakti, né? Porque o Bhakti significa devoção, né? Significa essa entrega a Ishwara Pranidhana. Bhakti é totalmente a prática do Niyama Ishwara Pranidhana. Então é muito difícil para mim, né? Essa confiança nesse algo maior. Aí a gente pode pôr uma lupa. Na realidade, sabe o que é muito difícil? Em síntese, o amor. A, a incapacidade da devoção é falta de amor. É a incapacidade de amar. Porque quando a gente começa a abrir e a gente começa a olhar, mais uma vez, não é a devoção para uma imagem, para alguma coisa, mas de repente eu olho, é que nem eu estou vendo aqui uma vista aqui na minha frente, maravilhosa, assim, das montanhas, das nuvens, muita árvore, muito verde, e eu olho para isso e eu reverencio isso. Eu percebo a grandeza, a beleza, tudo, toda a força, a magnitude da expressão de Deus, da expressão maior. Eu sinto, junto com isso, um amor pela natureza, um amor pelo planeta Terra, um amor pelas árvores,
um amor pelas nuvens, um amor pela chuva. Eu sinto assim, nossa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, que também é um trabalho, também é um autotrabalho, né? Que é como se a gente tivesse um quebrador de nozes ali batendo no nosso coração, sabe? Toc, 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 quebrando as casquinhas que a nossa experiência foi criando na nossa estrutura e a gente foi se fechando, a gente foi ficando desconfiado e a gente foi se fechando para o amor, porque o amor acompanha a alegria. Né? Amor acompanha a alegria. Todo mundo já viveu em algum momento, sente em algum momento um estado de amor assim tão profundo que nasce uma alegria junto. Então, o Bhakti, essa devoção, esse lugar de humildação, de reverência a algo maior, faz parte de Ishvara Pranidhana. E faz parte do yoga integral. O yoga integral tem esses três alicerces, né? Bhakti Yoga, Karma Yoga e Jnana Yoga. Jnana Yoga é o conhecimento, o estudo das escrituras. Então, esse é o alicerce que compõe o percurso aí, esse caminhar com yoga integral e na voz de Sri Aurobindo. E por falar nele, né, vou trazer aqui também uma colocação dele, né? Yoga integral é divinizar a vida humana. Então, essa frase dele, né, porque ler e estudar Sri Aurobindo é trabalhar os nossos circuitos neurológicos para ampliar novas sinapses e trazer a possibilidade de uma expansão a nível mental. Esse é o estudo de Sri Aurobindo. Então, Sri Aurobindo não fala de Ishvara Pranidhana, mas quando ele traz essa frase, yoga integral é divinizar a vida humana, ele está falando de Ishvara Pranidhana, divinizar a vida humana. E a gente olha isso com um lugar maior, sabendo que é um caminho, mas divinizar a vida humana é que o meu corpo, meu instrumento corpo, reconheça a divindade que em mim habita, que compõe. Então, que eu possa divinizar o meu corpo, fazer do meu corpo um corpo templo. Como que a gente faz quando a gente vai no templo? Então, eu uso muito essa colocação com meus alunos para despertar esse lugar, corpo, templo. Existe uma divindade aqui dentro. E quando eu vou no templo, a gente vai de cabeça baixa, a gente vai humilde, a gente vai de coração aberto, a gente vai para agradecer, para pedir, a gente cuida do templo, a gente limpa, a gente olha, a gente fica em silêncio. Então, divinizar a vida humana começa do denso ao sutil, no nosso corpo físico, no nosso corpo mental. É trazer para os nossos aspectos mentais pensamentos mais elevados, como a gente falou ontem. E principalmente que comuniquem a expressão desse divino através dos meus pensamentos. E se os meus pensamentos têm essa base estrutural divina, naturalmente eu vou transformar as minhas ações. Porque as minhas ações vão ser baseadas a partir dessa escuta, dessa entrega para algo maior. E essas minhas ações, naturalmente, consequentemente, vão transformar os meus sentimentos. E, consequentemente, vão transformar as minhas relações e o modo com que eu opero nessa vida. Então, isso é Ishvara Pranidhana nas palavras de Sri Aurobindo. Maravilhoso. Né? Síntese e simples, sem usar muitos termos. E aí agora aqui eu trouxe uma reflexão, né, aí para vocês com essa proposta, né, do dia a dia.
de observação do ego, de observação para que haja essa prática, né? Essa prática aí do Ishvara Pranidhana no dia a dia. Como que é isso de modos práticos, né? Como é isso de modos práticos? Então, vamos olhar. A gente já falou tudo isso, né? Só que agora vamos fazer um resumozinho, uma síntese. Então, dia a dia. A consciência constantemente em ação. Quando a gente fala a consciência constantemente em ação, que é um ideal, né? Que está disponível para todos, não é uma idealização, isso pode acontecer. Como que isso se estabelece? Com o primeiro passo, que eu já disse ali atrás, mas focando através da percepção. Deixar a consciência, a frase que estiver ouvindo, aquela que vê, ou a consciência, aquilo que vê. Né? Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, desenvolver um lugarzinho que seja aceso dentro de nós e que se mantenha como um radar, né? Aqueles radares que tem lá no meio do canal, sim, o farol, que a luz vai passando, iluminando de um lado para o outro, assim, né? Então, que a nossa consciência tenha essa capacidade de amplitude, de estar ligada, estar no modo on, não no modo off. Isso é uma colocação ótima, né? Como está a sua consciência hoje? Estou on, tudo de on, ou seja, tem amplitude, né? Então, olhar e reconhecer que esse lugar de observador está fazendo parte do nosso dia a dia, desde a hora que acorda. Se você ativa esse lugar, né? Então, aí uma dica maravilhosa. Antes de acordar, antes de levantar, tá lá, nem abrir os olhos ou abrir os olhos para desligar o despertador, já traz para você. Eu vejo, eu sinto, ou qualquer outra frase que lhe traga um estado de presença, que lhe traga um estado de on, que lhe traga um lugar de despertar, eu estou desperto, eu sei aonde eu estou. Você pode sentar na cama, colocar o pé no chão, é menos de um segundo, um segundo não, né? Mas menos de um minuto. Fechar os olhos, respirar fundo e ligar a sua consciência. Ligar a sua consciência. Agora eu sei. E ao longo do seu dia, você vai reconhecer o momento em que ela desligou, o momento que ela está off. E aí basta você respirar fundo e trazer de novo. A consciência tem a ver com a lucidez e com aquele lugar que vê. Então, fazendo isso diariamente, né? Constantemente. Constantemente, trabalho constante de lapidação, purificação do ego. Purificação do ego, não tem como. Né? A comunhão do divino pede a purificação do ego. Através dessas duas colocações, e na realidade mais uma aí, né? Entrega, confiança e desapego. Né? Então, trabalhar a purificação do ego é trabalho de desapego, entrega e confiança. Abertura é fundamental a gente caminhar pela nossa vida ao longo do nosso dia a dia, com esse olhar assim, não é um lugar de buscador, mas é um lugar que encontra. É um lugar que encontra. Você encontrou o outro. Você encontrou a sua alimentação, sabe? A sua força ali. Você está percebendo o que você está comendo e nutrindo o seu corpo-templo. Você vai tomar banho, você vai estudar, você está com o coração aberto para enxergar e sair daquele padrão convencional. Todo dia a mesma coisa na minha vida. Todo dia nada acontece. Não, pelo contrário. Cada dia uma nova oportunidade, cada dia uma nova experiência. Por mais que tenha uma rotina igualzinha, igualzinha, igualzinha todos os dias. Abertura, abertura. Para isso precisa de espaço, de desapego, de liberação. Aspiração
consciente. A aspiração consciente é essa vontade mesmo de tapas que nos guia, que nos impulsiona, da gente querer viver a experiência dessa força maior. Eu quero viver, né? E a outra, que a gente falou bastante também ontem, aprofundamento da conexão com a alma. A consciência que vê, observa constantemente aonde é que a nossa alma está, de que forma ela está se manifestando, de que forma. Quanto mais nós trouxermos, abrir espaço para a manifestação da alma, mais conectado com o ser divino, né? Porque a alma é a fonte dessa expressão de Ishvara em nós. Ok. Muito bom, pessoal. Eu vou caminhar agora, depois a gente abre, vou caminhar um pouquinho para a prática final. E, na realidade, eu queria propor para vocês uma pequena praticazinha também, né? Além dessas colocações. Eu trouxe aqui um livrinho do Hermógenes, eu gosto muito, Hermógenes, Viver em Deus, umas frases. Eu vou ler, já que ele esteve tão presente hoje, né? E foi muito lindo, porque quando eu comecei ontem a pensar sobre isso, era para Nidana, a primeira frase que me veio é essa, né? Entrego, confio, aceito e agradeço, né? E honrando também esse grande mestre, professor Hermógenes, que passou pela Terra, a gente teve a honra de passar pelo Brasil e deixar para nós aí muito conhecimento. E é muito lindo de ver toda a trajetória do Hermógenes. Você vai acompanhar os livros dele, do início até o fim. Esses aqui já são já mais para o final, né? Que já é uma entrega total à Ishvara, que é já a experiência do divino de Deus. Ele fala muito de Deus, né? Tanto que viver em Deus, né? Então é muito lindo ver todo esse caminhar também nesse processo. Bom, gente, então vamos só para a gente honrar, né? Se alguma coisa tocou o seu coração, se alguma coisa fez um sentido, vamos por agora fazer essa assimilação, né? Esse momento, como eu falei lá da flor, né? Que a gente precisa parar um pouquinho, olhar para esse templo, para esse corpo-templo e deixar reconhecer como isso chega para nós. Então, organize seu corpo. Se você está sentado na cadeira, põe os pés no chão, afasta um pouquinho do encosto. Se você está sentado, puder cruzar as pernas, maravilhoso, apoie as mãos sobre as suas coxas. Antes mesmo, se quiser ainda fazer uma torção, que a gente ficou aqui sentado, olhando aí por um período, se quiser mexer um pouquinho, tudo bem, né? Pescoço, ombros, sentir que o corpo precisa, sempre olhando, lembrando de ontem, fazendo aquilo que o corpo precisa, e então permitindo que ele se estabilize, que ele se organize. Hum. Então, fecha um pouquinho os seus olhos, faz uma respiração bem grande. Sabe aquela que você chega e se joga no sofá e você faz, e deixa essa exalação, faz algumas vezes enquanto eu falo, deixa essa exalação esvaziar, assim, perceber o seu corpo soltar. Talvez tenha alguma sensação no corpo que tenha ficado, alguma percepção, algum sentimento, alguma coisa dita, alguma experiência. Faz essa checagem com esse olhar interno, essa consciência que vê e observa se tem algum ponto do seu corpo que está preso. Se você identificar esse ponto, foca na sua exalação, esvazia, esvazia, esvazia. Hum. Observando o contato com a terra, observando toda a dimensão desse planeta Terra,
toda a magnitude dessa Mãe Terra, que nos oferece tanto, e agora a gente, cada um de nós aqui, sentados juntos, reconhecendo esse suporte e confiando nesse suporte. Você, com a força da gravidade, você sabe e confia nesse assento, o corpo se assenta. E então percebe você como natureza, como se o seu corpo fosse uma árvore. As suas pernas são as raízes que adentram a terra. E lá no meio dessas raízes existe o centro da raiz, que é a base da sua coluna vertebral. Então você percebe a sua coluna, a base da sua coluna vertebral, seu cóccix, direcionado também para a terra. E então, na próxima inspiração, você visualiza e sente, inspirando essa força da terra, da raiz da terra, que sobe ao longo da sua coluna vertebral, passando pelo seu eixo, e vai na direção do topo da sua cabeça. Não deixa o seu queixo para cima, deixa o seu queixo para dentro, recolhidinho um pouquinho, já numa atitude de humildade. Então, a cada você continua respirando profundo, a cada inspiração você sente agora essa força vindo do centro da terra, das raízes das suas pernas, dos seus glúteos, subindo por esse tronco, por esse eixo, que é a sua coluna vertebral, o topo da sua cabeça como a copa dessa árvore, os galhos, os seus braços. Percebe então você como ser natureza entre terra e céu, sentado nesse aqui e agora, nesse corpo divino. A sua respiração se tornando mais ampla, mais calma. E no topo da sua cabeça você visualiza ou vê o sol, um sol alaranjado, brilhante, que além da força do sol representa também a força do conhecimento, a luz do yoga milenar. E esse sol emana diversos raios que vai descendo pelo seu corpo, por essa copa, e vai passando por todo o seu corpo, iluminando, acendendo, purificando, banhando todas as suas células, os seus órgãos, toda a sua pele, todo o seu sistema energético, todo o seu campo mental, com essa luz dourada, esses raios de sol. A cada inspiração você vai absorvendo luz solar, luz dourada. E a cada exalação, assim como a árvore, você devolve essa luminosidade, essa luz, essa vida, esse brilho para todo o espaço à sua volta. Percebe essa luminosidade sendo absorvida por esse sol no topo da cabeça, você é ancorado na terra, no eixo entre terra e céu, esse sol, essa luz descendo pelo seu corpo, inundando de dentro para fora, transbordando entre as suas células e expandindo além das suas células. Vai expandindo essa luz. Essa luz vai tocar a todos os que aqui estão presentes, vai expandindo e tocando o seu ambiente, a sua casa, os seus familiares, os seus amigos próximos. Vai percebendo essa expansão através dessa luminosidade
deixando essa sensação ser absorvida de dentro para fora. Essa luz vai crescendo ainda mais, percorrendo toda a sua cidade, percorrendo o seu estado, todo o país, o Brasil, e vai expandindo ainda mais até essa luz dourada tocar, expandir, envolver todo o planeta Terra, todo o planeta Terra. Por alguns instantes, respirando de forma profunda e ampla, sem pressa, refaz esse caminho, sentindo as raízes, subindo pelo eixo ao longo da coluna vertebral, o sol no topo da cabeça, emanando os raios dourados, adentrando pela sua pele, pela sua respiração, inundando e expandindo a partir do seu corpo, e vai expandindo, 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 até se sentir sentado assim, realmente, no planeta Terra, envolto por essa luz dourada que você, como fonte, emana e sustenta. Vamos manter por alguns instantes. E mantendo esse olhar interno, eu vou fazer a leitura de um trecho do professor Hermógenes. Você é um ser divino, acredite. Comporte-se com a nobreza e o porte de um filho de Deus. Mesmo abatido, não se deixe abater. Confie. Há uma onisciência que sabe o de que você precisa. Há uma onisciência, onipotência que tudo lhe pode dar. Há uma onipresença da qual você não pode se ocultar. O que é preciso é coragem. O que é preciso é corajosa, serena, firmemente confiar, resignando-se, entregando-se para receber, para ver, para vencer. Então, abrindo os olhos, olhando um pouquinho para as coisas que estão em volta, percebendo se tem uma diferença no olhar, se tem uma diferença no corpo, na sensação, na presença que se estabelece agora. Assim a gente une a palma das mãos, desce um pouquinho o seu queixo em direção ao seu peito, observando talvez uma das distâncias mais difíceis que o homem precisa percorrer,
é direcionar a mente para o coração, nessa distância de 20 centímetros da mente para o coração. Respira fundo. Faça o seu agradecimento. Lembrando mais uma vez que o agradecimento também é uma das fontes da manifestação divina. Respira fundo, abre bem os olhos, olha bem a partir desse lugar de centro, de dentro. Namastê, namastê. Gratidão pela escuta, pela oportunidade de servir. Muito grata. Vou abrir agora aqui, se alguém quiser compartilhar algo, trazer algo, perguntar, compartilhar. Pode abrir o microfone, ou levantar a mãozinha, ou já abrir mesmo, falar, quem quiser trazer alguma coisa. Sinta-se sempre à vontade, né? Lembrando tanto que é importância o seu compartilhamento, porque sempre, né, a gente está junto na roda. Vem, Kênia. Abriu, mas não abriu. Bom, eu não tenho palavras para descrever como foi para mim esses 2 dias de estar próxima da Lili de novo e de sentir essa chama de tapas ficando mais forte. Então, a minha formação ela foi em 2018, foi no formato intensivo e bom, tapa chegou naquele momento dando muitas tapas em mim. Essa palavra é Aí engraçada, lembra, né, né? como tinha muita rigidez no corpo e para mim era tudo muito difícil fazer. As aulas eram sempre um desafio e eu acordava mais cedo porque era difícil para mim, então eu acordava mais cedo que todo mundo para trabalhar isso de Ishvara Pranidhana sem nem saber o que que era no começo, né? Então, o altar era um momento onde eu entregava, inclusive, as minhas rigidez, as minhas couraças. Eu chorava muito fazendo mantra satoma. E durante esse processo de mergulho intenso, que foi a minha formação em 2018, muitas coisas eu tive que desapegar, né? Inclusive aquilo que já era bem conhecido para mim, profissão, lugares, amigos, porque também vai deixando de fazer sentido, né? E logo da minha formação, em 2019, eu já comecei a dar aula, então uma coisa que eu oriento, assim, de experiência para quem está se formando ou quem vai fazer a formação, não demore muito para começar a dar aula, isso é uma parte importantíssima do aprendizado de ser um professor, né? É o momento onde a gente aprende a cada aula essa afinação, essa conexão que a Lili trouxe no começo da aula, né? De perceber que não é a sua prática, que a prática é para o outro que você está oferecendo e sintonizar com aquilo que o outro precisa, né? Não no lugar mental ou de ego, mas essa conexão mais fina que sempre sopra no nosso ouvido, mas que é uma voz calma e é uma voz baixinha, assim. Ela não grita, então tem que estar muito afinado para ouvir. E, bom, durante esse processo eu não deixei de estudar, né, desde 2018. Eu fui para uma formação de Nada Yoga, que também traz Purna Yoga, porque o Marcelo também vem dessa linha, o que para mim só expandiu mais. E é importantíssimo para nós estarmos próximos dos professores. Eu demorei um pouco para perceber isso, porque eu sempre tive muita facilidade de estudar sozinha. Mas a gente só chega até determinado ponto sozinho. A gente precisa estar próximo dos professores. Precisa, porque é uma palavra que acende, que faz arrepiar na pele, que é a chave de compreender o ensinamento que você ouviu, compreendeu no nível mental,
mas não assimilou ainda. Não percebeu como aquele ensinamento surge no seu corpo. Não trouxe para a pele, né, como ele disse. E durante muito tempo eu sentia que a minha disciplina ela não era suficiente. E ontem na aula eu percebi o quanto eu tenho tapas em mim, o quanto essa força surge e impulsiona em vários momentos da minha vida, mas eu não percebia ela no corpo. Eu ainda tinha compreendido ela muito mental, né? Então, que bom estar aqui com você nesse fim de semana. Agradeço muito. Quero estar mais próxima. Trouxe alguém aqui, ó, que tá chorando. E agradecer muito a oportunidade, Lili, e agradecer esse ser que é a Kênia, que me guia e que foi através de você e tudo mais. Então, gratidão mesmo. Foi incrível. Eu que agradeço, agradeço, porque é isso assim mesmo, né? Essa oportunidade da gente caminhar junto, porque é uma constante troca, né? Constante troca. Muito obrigada, Nayara. Eu não vi a carinha da Nayara, mas ela participou. Não sei não qual Nayara é, mas que bom. Obrigada a você, querida.